Recentemente fui tirar o meu visto de turista dos Estados Unidos e vou contar pra vocês como é que foi. Foi aprovado, tem pouco tempo que eu falei pra vocês em um vídeo aqui e muita gente me perguntou como é que foi que eu fiz pra poder tirar o visto estando aqui em Portugal. Como é que foi que começou essa ideia, né? Como é que surgiu essa ideia, como é que veio na minha cabeça a ideia de fazer o visto, né? Você ter várias opções de locais pra poder estar indo, né? Pra poder ter acesso ao seu passaporte é muito bacana. Então é por isso que eu tô aqui em Portugal, porque com mais alguns anos eu vou poder tirar minha cidadania, então eu vou poder morar não só aqui, mas também em mais de 25 países, acredito que 27 países aqui na Europa. E eu já queria, antes disso, ter um visto norte-americano, porque se surgisse alguma oportunidade por lá, eu poderia estar indo e não perderia muito tempo ali com a questão do visto. Eu tirei o visto aqui em Portugal, na cidade de Lisboa. Foi um processo muito fácil, muito mais fácil do que eu imaginava. Eu não precisei fazer consultoria nem nada para poder aplicar, eu só precisei fazer algumas pesquisas, você vai ver que é bem tranquilo, eu vou te mostrar aqui e vou falar um pouquinho mais no decorrer do vídeo. Mas antes eu vou te pedir uma coisa muito importante. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, clica nesse botãozinho de gostei, dá uma olhada na playlist dos vídeos que a gente tem feito aqui durante 5 anos. 5 anos que eu saí do Brasil, tive a experiência de morar na Irlanda. Depois da Irlanda, cheguei a passar por alguns países na modalidade de nômade digital. Depois decidi parar aqui no Porto, né? A intenção era ficar 2 ou 3 meses, né? Porque a gente ficava 2 ou 3 meses, eu falo a gente porque era eu e minha ex-namorada Indy. Então a gente que pode estar vendo esse vídeo aqui não acompanha desse período, mas a gente ficava 2, 3 ou 4 meses em alguns países, teve alguns países que a gente até ficou um pouquinho mais, e agora eu tô estudando programação e tô mostrando aqui no canal também a jornada do programador. Então se você quer receber um conteúdo semanal aí sobre intercâmbio, viagens, recomeço de vida aos 30 anos, não se esquece de se inscrever no canal, clica nesse botãozinho de gostei e faz a sua participação aqui nos comentários. Mas vamos pro vídeo. Então, teve uns dias que as coisas começaram a apertar aqui, acredito que foi no início do ano passado, né? As coisas começaram a apertar pra mim. E como eu já tinha experiência de morar em outros lugares, eu comecei a pensar, por que não tentar um outro lugar, né? Já tinha morado lá na Irlanda, já tinha feito uma grana bacana lá, trabalhando. Fui pra lá com visto de estudante, né? Trabalhando e estudando, eu consegui fazer uma grana bem bacana, que foi o que me possibilitou depois viajar pra outros locais, poder estar aqui, poder também ter esse visto aqui em Portugal. Aí eu pensei, por que não ir pra um outro local, já que a coisa tá tão apertada aqui? Com essa experiência que eu já tenho viajando, talvez fosse ser uma ideia bacana. E nesse meio período eu pensei em tirar o visto. Algumas pessoas que eu conheço que estavam aqui tinham tentado tirar o visto, não tinham conseguido. A minha expectativa pra isso também não tava lá muito boa, mas acabou que eu consegui fazer a marcação, consegui fazer um agendamento, lembre-se, fevereiro ou março, e tive a chance aí de ser aprovado e ter esse visto na mão. O que foi que eu precisei fazer, né? Muita gente que tá aqui me pergunta isso. Basicamente, a mesma coisa que a gente faz quando a gente tá no Brasil, a gente preenche aquele formulário, né? DS 160, eu acho. E depois que você preenche todo esse formulário, você faz o pagamento da AGU no valor de $160. Lembrando que se você fizer esse pagamento e você não for aprovado, esse dinheiro ele não volta pra você, então você pode perder. Então eu já fui pro consulado no dia da entrevista pensando assim, eu só tenho 2 coisas a perder, né? Ou eu vou levar um não, ou eu vou perder esse dinheiro. E acabou que deu certo. Primeiro, o formulário. O formulário você tem que ter muito cuidado quando você for preencher, porque as perguntas que vão ser feitas para você durante a entrevista são basicamente as mesmas perguntas do formulário. Então, o que é que se pergunta nesse formulário? Pergunta quanto tempo você pretende ficar lá, aonde você vai ficar lá, quais são os países que você já visitou, quais são suas intenções em estar indo para os Estados Unidos. Aqui na descrição desse vídeo eu coloquei o mesmo artigo que me ajudou a preencher esse formulário. Vai preencher o seu, colocando todas as informações corretas, e depois que você fez todo o preenchimento, você vai fazer o agendamento, no caso, para poder tirar o visto. Aqui em Portugal, eu vi que no Brasil o pessoal estava demorando muito tempo para conseguir marcar. Eu acabei dando sorte, eu tinha marcado para 4 meses, né? Tipo, a partir do momento que eu marquei. Só que um amigo meu, que tá nos Estados Unidos, ele me deu uma dica e falou, fica sempre olhando, porque sempre alguém desiste e eles acabam abrindo vagas. Então, do período que eu fiz minha inscrição, até eu poder estar indo lá no consulado pra entrevista, foi coisa de 2 meses. Eu lembro que eu tava dando uma olhada, eu acabei lembrando dessa dica que ele me deu, voltei lá no site, quando eu abri, eu consegui fazer esse agendamento. O consulado, como eu falei pra vocês, aqui em Portugal, fica em Lisboa, então você vai precisar estar indo pra lá. No momento antes da entrevista, eu tava muito tenso, né? Porque eu acabei gerando a expectativa uns 3, 4 dias antes. Dei uma olhada em todo o material que eu tinha feito em relação ao formulário, né? Pra quando eu chegasse lá durante a entrevista, eu responder tudo da forma certinha, tudo da forma que eu marquei. E como é que foi a entrevista? Eu lembro que quando eu cheguei no local, tinha uma fila bem grande, né? Muitas pessoas estavam tendo visto negado. Quando eu fui pra fila, né? 2 ou 3 pessoas que estavam comigo, bem na expectativa, assim, de tentar conseguir, já tinham tentado antes e não tinham conseguido. E, infelizmente, eles não conseguiram. E quando eu fui, eu já fui pronto pro não. E quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que a gente me fez foi quais eram as minhas intenções lá.
e eu peguei e falei que eu tinha pretensão de estar indo e estar gravando vídeos para o meu canal no YouTube, assim como eu já tinha feito em outros países. Ela perguntou sobre o canal, pediu para abrir lá, eu já tinha colocado também na ficha que eu tinha um canal. Ela deu uma olhada em todos os vídeos, né, em vídeos de viagem, inclusive a gente gastou um tempo lá, tipo, foi coisa assim de 10 a 15 minutos, entre 10 a 15 minutos, porque ela olhou alguns vídeos, e ela me perguntou se minha intenção era fazer o mesmo tipo de vídeos lá nos Estados Unidos. Eu falei que sim, e falei também que eu tinha intenção, além dos vídeos de viagem, falar de como a gente poderia estar indo para lá para estar estudando, porque aqui o canal a gente também fala sobre a questão de intercâmbio em outros países e oportunidades para brasileiros em outros locais. Aí ela deu uma olhada, isso foi tudo em inglês, você pode escolher se você vai fazer a entrevista em português ou inglês. Depois disso, ela perguntou em relação aos países que eu já tinha ido. Para minha sorte, né, um amigo meu também tinha me falado que quando você tem carimbos de entrada e saída em outros países, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Eu tenho um carimbo de alguns países, principalmente da Inglaterra, porque quando eu queria fazer algumas viagens mais baratas, eu ia para Inglaterra, da Inglaterra eu ia para esse outro país e às vezes eu voltava por lá. Então tinha bastante carimbo da Inglaterra. Ela deu uma olhada e perguntou por que eu fui para lá tantas vezes. Eu peguei, falei, né, que é porque eu costumava viajar. Tinha carimbo também do Egito, do Marrocos, de outros locais que eu já tinha ido fora do espaço da Europa. E isso acabou contribuindo também, eu acredito, né, para a aprovação. Foi super tranquilo. Se você também estiver procurando informações para poder estar fazendo o seu, é muito simples, como eu falei. Vamos fazer a revisão aqui, ó. Preencher o formulário, pagar a AGU, e quando você faz todo esse processo, eles vão dizendo para você o passo a passo. Você vai precisar ir tal data para tal lugar, você vai ter acesso a um portal, você fica sempre entrando nesse portal para poder estar verificando se vai ter ou não disponibilidade antes do período. Eu tinha visto muitos vídeos de canal aqui no YouTube falando sobre assessoria, sobre ajuda e suporte para eles te ajudarem, né? Como é que você poderia estar fazendo isso antes, mas eu acredito que não é necessário, porque como eu falei para vocês, é um processo muito simples. Para poder aplicar estando aqui de Portugal, é muito importante que você já tenha também o visto de residência, porque tem muita gente que me perguntou em relação ao meu visto, né, se eu estava legalizado, se eu ainda estava em processo de legalização, mas eu já tenho visto de residência aqui durante 2 anos e meio, né, vou para quase 3 anos, então isso também contribuiu, acredito, né, e para aprovação. Fiz tudo legalmente, né, desde o período que eu saí do Brasil e tô fora. Os links necessários, se você quiser poder estar tirando o seu, estão aqui na descrição do vídeo, junto com aquele formulário que eu falei para vocês, com um artigo que fala como preencher esse formulário da forma correta. Se sua pretensão é tirar o seu, eu te desejo muito boa sorte. Não sei quando vou estar indo para lá. Esse visto ele tem validade durante 10 anos, né? Minha intenção era ir antes, mas aconteceram coisas que me fizeram ficar aqui, né, por agora, então não vou precisar mais estar indo para lá. Mas breve, né? Quem sabe fazer uma viagem, ou se acontecer alguma coisa, alguma oportunidade, eu precisar ir para lá, eu já tô com o visto em mãos. Meus planos também, além dos Estados Unidos, era ir para a Austrália, para poder estar fazendo um intercâmbio de inglês, porque com o intercâmbio de inglês a gente consegue ter o visto lá. Então eu tava entre esses 2 países para poder estar indo, para ver se eu conseguia juntar uma grana e voltar para cá e continuar estudando, porque estudar programação e estar trabalhando numa área completamente diferente tá sendo bem difícil para poder conciliar. E minha intenção era ir para um desses locais, fazer uma grana e depois voltar. Em relação à Austrália, a mesma escola que eu estudo programação aqui tem lá também, então eu ia fazer uma transferência, mas acabou que não rolou, né? Não pode fazer transferência no caso de um país para outro, precisaria terminar aqui. Então isso também foi um dos motivos que me fez ficar aqui. E é isso, né? Além de poder permanecer aqui e com mais alguns anos eu poder dar entrada na minha cidadania portuguesa, não compensaria estar saindo de Portugal para poder estar embarcando numa aventura nova, num país novo. Por que eu pensei em tomar essa decisão? Porque recomeçar aqui em Portugal é um pouquinho difícil. Portugal é um país muito difícil. As coisas aqui às vezes parece que demoram muito para andar. No período que eu tava na Irlanda, o pessoal pode falar assim, mas a Irlanda é mais caro, o lugar é mais caro, mas eu acredito que lá, como o poder de compra é um pouquinho mais alto, você acaba prosperando um pouquinho mais rápido, né? Se você for pelo caminho certo, né? O caminho de estudar. Estudar principalmente uma área de alta demanda. Então, eu acredito que você conseguiria crescer um pouquinho mais rápido do que estando aqui em Portugal. Mas Portugal tem sido para mim a minha terceira casa, né? Depois que eu saí do Brasil. Foi o segundo local que eu morei mais tempo depois do Brasil. Primeiro foi a Irlanda, né? Que eu passei 2 anos e um pouquinho. Aqui em breve eu vou estar completando um pouquinho a mais que lá. E mesmo sendo difícil, é um local que eu ainda tô conseguindo ter algumas oportunidades. Então, se você gostou desse vídeo e vai tirar o seu visto, ou já tirou o seu e quiser compartilhar aqui nos comentários, fica à vontade. Eu vou deixar esse vídeo aqui que eu gravei com um amigo que morou lá, teve experiência de morar lá e morou aqui na Europa e fez uma comparação em relação a esses 2 locais. E esse sobre a Austrália, aproveitar que eu tô falando sobre esse assunto, onde a gente explica melhor como é fazer intercâmbio por lá em relação ao investimento, quanto é que você vai gastar para estar indo. E se você quiser continuar acompanhando esse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aqui a sua sugestão de vídeo.